Olá, crianças! Vamos para a nossa revisão de história, nossa penúltima revisão. Então, ó, já copia, se você não copiou, já copia no caderno para a gente responder, ok? Questão número 1. O que significa a FUNAI? Então, estudamos sobre isso. Fundação Nacional de Apoio aos Indígenas. Então, é uma ONG que ajuda os indígenas, que apoia todos eles, todos os índios. O que é comunidade? Questão número 2. É o espaço que corresponde ao local onde vivemos, aos espaços que frequentamos e às pessoas com quem convivemos no nosso cotidiano. Aí está uma resposta bem prontinha, bem completinha, mas comunidade nada mais é do que o lugar onde a gente vive e as pessoas com quem a gente convive, né? Quem está ali no nosso dia a dia e os lugares onde a gente mora, onde a gente passeia. Então, essa daí é a nossa comunidade. Questão número 3. Escreva 2 tipos de lazer feito na cidade e no campo. Esse daí é a resposta pessoal, porque cada um gosta de um lazer diferente. Só que eu coloquei aqui 2 exemplos. Na cidade, ir ao parque de diversão e ir ao cinema. E no campo, banho de cachoeira e andar a cavalo. Então, aí tem 2 exemplos de cada. Vocês podem colocar se vocês fazem isso ou se vocês preferem outro lazer, vocês colocam o lazer que vocês fazem na cidade e no campo. Questão número 4. Marque com X a resposta correta. Os africanos foram trazidos para o Brasil para que trabalhassem e recebessem pelo seu trabalho. E próxima frase, os africanos foram trazidos para o Brasil para serem escravizados. Então aí dá para ver já que a frase certa é a segunda, em que os africanos foram trazidos para o Brasil para trabalhar e não receber por isso, né? Que aí eles esqueci, gente. Aqui, escravos, né? Que eles viraram escravos porque eles não recebiam pelo trabalho que eles faziam. Questão número 5. Como era chamado o lugar onde os africanos ficavam? Que a gente viu lá no livro de história, no texto, que era chamado de senzalas. Então, senzalas era o lugar onde todos os africanos ficavam para dormir, para descansar em pouco tempo, né? E letra B, como era chamado as comunidades africanas, para onde os africanos fugiam, e qual o nome da mais conhecida. Então essas comunidades eram chamadas de quilombo, e a mais conhecida foi Quilombo dos Palmares. Então aí já tá 2 respostas, eu coloquei um em cada linha, mas aí você pode colocar junto, tá bom? Então a comunidade dos africanos, para onde os africanos fugiam, eram chamados de quilombos, e a mais conhecida foi a dos Palmares. Questão número 6 e última questão. Marca um X nas afirmações incorretas. Prestem bem atenção quando vocês leem se está pedindo para marcar na correta ou na incorreta. A gente respondeu uma anterior que era na correta. Agora nós vamos marcar a incorreta. Sobre os índios. Os índios vivem basicamente da caça e pesca. Isso aí tá certo ou tá errado? Tá certo. Os índios não vivem da agricultura e da criação de pequenos animais. Esse daí está errado, porque eles vivem sim, eles plantam, colhem, cuidam de animais, os animais pequenos. Então essa daí vocês vão marcar um X porque ela é incorreta. Próximo, os chefes dos indígenas são chamados de cacique. Essa daí também está correta, então não marca. Próximo, os índios destroem a natureza. Essa daí a gente dá para ver de cara que ela é incorreta, porque o índio, todos os índios, né, o povo indígena, ele cuida da natureza. Próximo, o lugar onde os índios vivem são chamados de oca. Também está certo, né? A casa do índio é chamada oca. E por último, instrumentos de caça usados pelos índios são o arco e flecha. Também está correto. A gente também fez atividade sobre isso. Então, as únicas que vão ser marcadas é a segunda frase e a quarta frase, que fala que os indígenas não vivem da agricultura e que os índios, eles destroem a natureza. Então, somente essas duas que vocês irão marcar, porque elas são incorretas, ok? Com isso, nós finalizamos nossa revisão de hoje.
E amanhã a gente vem com a última revisão, que é de geografia, ok? Tchauzinho pra vocês, um beijão e até amanhã.